Meu nome é Fernanda Nader, sou professora da Rede Cromos e vou resolver a questão de número 15 da prova do Coltec do caderno 1. Vamos lá, questão de número 15. Considerando a designação da obra Morte e Vida Severina como auto de Natal, é incorreto afirmar que... Então, primeiro ponto, a gente tem que marcar a alternativa que está errada, não é isso? E aí vamos pensar no subtítulo Auto de Natal. A gente sabe que o título da obra é Morte e Vida Severina, e aí logo em seguida vem Auto de Natal Pernambucano. Vamos pensar na palavra Natal. A palavra Natal está associada a nascimento, né? E no poema a gente tem uma sequência de mortes, a morte da esperança, a morte de personagens, a morte da paisagem, né? E de repente essas mortes são interrompidas pelo nascimento de uma criança. Então a vida vai inverter, então primeiro aparece a morte, logo em seguida a vida, como uma forma de inverter essa lógica, enfim, e essa inversão é a partir do nascimento. Agora, a gente não pode excluir, né, a gente não pode deixar de comentar que a palavra Natal ela é usada muito comumente num contexto religioso, né, um termo para designar o nascimento de Cristo. E no alto há uma tradição religiosa muito forte. No Morte e Vida a gente consegue ver uma tradição católica aparecendo em inúmeras partes. Então essa palavra Natal pode estar atrelada ao nascimento da criança, na vida invertendo os valores do poema até então, e pode estar atrelada também ao nascimento de Jesus, pensando nesse signo religioso. Então vamos ver qual é a alternativa que está incorreta. Letra A. A criança que nasce para um novo mundo em um Natal agreste pressupõe de modo poético a certeza de sonhos realizados pelos retirantes. A gente pode entender que a criança é um símbolo de esperança, né? A vida vencendo a morte e tudo mais. Agora, a certeza de realização de sonhos já é bastante forçado, né? Então a gente pode entender que essa alternativa ela não está correta, porque não há uma certeza de realização de sonhos, ainda que a criança... principalmente o nascimento dela, estimule a esperança. Agora, olha a letra B. Ao nascer, a criança na obra recebe um número determinado de presentes, mas são oferendas despojadas em contraste com o que trouxeram os 3 reis magos descritos na Bíblia. Então, na cena do nascimento, o anúncio do nascimento, logo em seguida os parentes, os amigos e os vizinhos, eles dão presentes, que é algo que está muito próximo da cena dos 3 reis magos. Inclusive, a gente tem as ciganas do Egito, né, que também vão ofertar presentes, que são as premonições. Existe um diálogo, né, uma intertextualidade entre esse trecho da obra e o texto bíblico de fato. Então, letra B, corretíssima. Letra C. O aparecimento da criança realça a força da vida, que floresce em meio à pobreza. Então, lembra, a morte, 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 essas mortes, elas têm uma conotação não natural, mas uma conotação social, que são mortes em decorrência de conflitos agrários, de miséria, de fome. Então, pobreza, então é a vida que floresce em meio à pobreza, como na bíblica noite de Natal, né? Então, de novo, o símbolo cristão religioso, né? Aparecendo, letra C, corretíssima. Letra D. O nascimento do filho de José apresenta relação com o espírito natalino, que emerge do nascimento de Jesus. Então, há uma relação, né? Vários elementos elucidam essa relação, inclusive o nome do pai. O pai do bebê do livro, o pai do bebê do Morte e Vida é José, né? E o pai de Jesus, se a gente for pensar, também recebe esse nome. Existem outros símbolos, a gente tem os presentes sendo ofertados e a gente tem a ideia da morte como salvação, da vida como salvação, como interrupção das mortes na obra, por isso também ligado a Jesus. Resposta incorreta, letra A.